Gente, caiu aqui o meu, a minha internet, eu tive que começar a gravar de novo. Então, a gente tinha parado bem aqui, né? Então, os termos que dependem de R diretamente permanentes, isso nos força a colocar aqui a zero igual a zero igual a zero e a L igual a zero para L maior igual a 2 e a 1 é igual a menos E zero. E com isso a gente vai ficar com essa solução dessa maneira. Falta, então, determinar os BL. Né? Nós vamos fazer isso usando a segunda condição de contorno. Ó, é del L, del φ del θ em R igual a A. Tá? Então aqui, ó. Vamos lá. Derivada em θ de φ vai ser E0 mais seno θ aplicado em R igual a A, né? Tá? Então a gente já aplica em R igual a A. Mesma coisa aqui, ó. E aí isso aqui vai ficar as derivadas dos polinômios de Legendre. Tá? Vamos voltar aqui aos polinômios de Legendre e pegar aquela lista que eu coloquei para você. Ah, não lembro se eu coloquei a lista aqui, né? Não, não coloquei aqui. Tá lá no slide. Tá no slide. Deixa eu puxar aqui, eu tenho essa lista bem aqui. Tá? Então, derivadas dos polinômios de Legendre. Tá? A gente tinha colocado em termos de x, eu vou colocar agora em termos de θ. Então é o P1 de θ é igual a cosseno θ, o P2 de θ é igual a meio de aqui 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E assim por diante, né? Bom, derivando, temos aqui, ó, P1, P0' é igual a zero, P1' é igual a menos seno θ, esse aqui vai ficar 3 seno θ cosseno θ, ó, 3, aí é uma regra da cadeia aqui, cosseno ao quadrado, então é 2 cosseno vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, então é menos 3 seno θ cosseno θ, certo? E, né, assim por diante na nossa conta. Então isso aqui, ó, vai ser igual a zero. Vou separar aqui, ó, vai ser B0 A elevado a 1, P0. Esse termo é zero, né? Mais B1 ao quadrado. Aí eu vou botar aqui menos seno θ. E mais
e menos, aqui, ó, B2, A2, tá? Então, A3, quer dizer, 3, seno teta, cosseno teta, tá? Mas, naturalmente, isso aqui, L igual a 3 até mais infinito, tá? Então, eu fiz até a ordem 2 para a gente ver o que que acontece. O mesmo vai acontecer com todos os outros termos da série. Então, a gente consegue ver, e isso aqui é igual a zero, né? A gente consegue visualizar aqui, tá? Que nós temos essa relação, ó. Eu vou pegar esse e colocar aqui em evidência. Esse aqui é zero, né? Ah, não, esse aqui é zero. E esse aqui, né, vai ficar seno teta cosseno teta, e todos os outros termos vão ser zero, tá? Como os termos, né, os polinômios de Legendre são linearmente independentes, assim como suas derivadas, temos que isso aqui é igual a zero, e isso aqui eu vou botar ele diferente de 1, tá? É igual a zero. O que implica, gente, que os polinômios de Legendre, as derivadas deles, não precisam, não são zero, exceto o termo zero. O AL mais 1 não é zero. Então, isso aqui nos coloca a possibilidade de que BL seja zero, tá? Porque a gente anulando esses BL, a gente satisfaz as condições de contorno. Então, nós descobrimos aqui que B1 não tem esse del teta aqui, né? B1 é igual a E0 ao cubo, tá? E0 ao cubo. E assim, né, a gente volta aqui para a nossa expressão. Temos que vamos ficar com B1, que é E0 a ao cubo, dividido por R ao quadrado, vezes o polinômio 1 de Legendre, que é cosseno teta, né? Tá? Esse aqui é o nosso potencial elétrico, tá? Campo elétrico é o gradiente dessa expressão. Diga-se de passagem que é o gradiente negativo dessa expressão. Então, ó, E igual a menos o gradiente de φ, tá? Isso aqui é menos derivada parcial em R de φ
menos 1 dividido por R derivada em θ de φ tá bom? Então vamos calcular essas derivadas aqui, né? Esse Mussum, né? Derivadas. Essa aqui é simples, né? Então vai ficar E0 cosseno θ e aqui vai ficar menos 2R ao cubo. Tá? Essa é a componente radial do gradiente. E, né, 1 sobre R del φ del θ, que é a componente polar, vai ser aqui, ó, mais E0 cosseno θ, seno θ. Por quê, né? Como é que a gente vai derivar só em θ e não em R, esse R vai sair, mas tem 1 sobre R aqui embaixo, tá? Mais E0 sobre R ao cubo, por causa desse R que está multiplicando, A ao cubo, cosseno aqui é menos seno, menos seno θ. Então, assim, né, o campo elétrico é isso aqui. Ah, com sinal trocado, naturalmente, né? Então, ó, como é menos o gradiente, então vai ficar E0 mais, que mais, né? Então vai ficar E0 mais 2 sobre R, 2A ao cubo sobre R ao cubo, cosseno θ, tá? Menos, agora esse outro termo aqui é 0, menos 2, seno θ, menos 2, 1 menos A ao cubo dividido por R ao cubo. É isso? Vou ver se eu não esqueci de nada, né? Exatamente isso, tá bom? Tá faltando só aqui, naturalmente, R chapéu e aqui θ chapéu, tá? Escrever assim, ó, melhor. Para quando R tende para o infinito, isso aqui tende para E0 cosseno θ R chapéu menos seno θ θ chapéu, que é o vetor Z, se você for fazer, né, a transformação e a soma desses vetores, tá? Dá certinho. Esse campo, ele vale para R maior do que A, para R menor do que A ele é 0, então por isso que aparentemente ele diverge na origem, mas essa solução ela não vale para dentro da esfera. Que mais? E naturalmente, né, ele tem uma contribuição aqui uniforme e uma contribuição dipolar. A contribuição uniforme
é do campo que já existe antes de colocar a esfera. Quando você coloca a esfera lá dentro, essa esfera ela sofre a ação desse campo elétrico, essas cargas se redistribuem, isso muda a densidade superficial de carga, tá bom? A gente já vai calcular a densidade superficial de carga aqui. É, uh, e é, muda a densidade superficial de carga e, né, essa densidade superficial de carga ela fica tipo um dipolo. Vamos calcular aqui da densidade superficial de carga elétrica. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai pegar a componente normal do campo e vai aplicar em R igual a A. Tá? Isso aqui é ε0. E a componente menos delφ del R é menos a componente radial, então eu vou só pegar ela aqui que a gente já fez esse cálculo e vou aplicar em R igual a A. Então, corta, corta. Né? Aqui vai ficar 1 mais 2, sigma igual a 3, ε0, E0, cosseno de θ. Como eu falei para vocês, a função cosseno para θ igual a 0, que é aqui na... Vamos pegar aqui a esfera, né? Não sei para onde eu joguei isso aqui. Tá aqui, ó. Pronto, ó. Tá aqui, lado a lado. Bora interpretar isso. Ó, significa aqui que tem carga por unidade de área maior, mais concentrada aqui onde θ igual a 0, positiva, em θ igual a π vai ficar menos esse valor. Então, esse sistema ele é simétrico aqui frente ao ângulo azimutal, só depende do ângulo θ. Tá? Θ varia, né, e vai diminuindo a densidade de carga a 0 e depois ela vai, né, começa a aumentar, mas com sinal negativo, ou seja, as cargas negativas estão na esquerda e as cargas positivas estão na direita. O que é isso, gente? Isso é semelhante a um dipolo elétrico. Tá? Então, essa esfera ela funciona de forma parecida, a contribuição que ela dá para o campo elétrico é de polo elétrico. Essa esfera está carregada? Não. É a densidade superficial de carga, ou seja, essa carga total é 0, mas essas cargas se reorganizam de maneira que você tenha uma densidade superficial de carga, e essa densidade superficial de carga produz um, entre aspas, campo de polarização, tá? Que não é uma polarização no sentido de dielétricos, que altera o campo de maneira que ele não é mais uniforme. Então, o formato do campo é esse formato complexo, mas ele tem uma interpretação direta. É uma parcela uniforme e uma parcela dipolar, certo? Então, a equação de Laplace, assim, que também está relacionada com a lei de Gauss, também está relacionada com a equação de Poisson, ela descobre o campo resultante devido a todas as cargas do problema. Então,
aqui, por isso que tem dois termos, tá? É o campo da carga pontual, desculpa, é o campo uniforme mais o campo do dipolo, tá? Antes era só o campo elétrico uniforme. Você coloca uma esfera condutora lá, tem uma alteração nesse problema. E aí, né, como eu falei para vocês, a gente descobriu primeiro o potencial antes de descobrir a densidade de carga, tá? Antes de descobrir como a carga está distribuída. É isso que acontece nesses problemas, tá bom? Então, vou anotar aqui o que eu acabei de falar para vocês, que é o seguinte, ó. Existe uma contribuição de tipo dipolo, pois a densidade superficial de carga elétrica na esfera condutora é tal que tem valor positivo e máximo no ângulo θ igual a zero. Essa distribuição essa densidade, desculpa, vai sendo reduzida a zero quando θ se aproxima de 90 graus e começa a ficar negativa. Então, significa que tem cargas negativas nessa região, devido à separação por conta da força elétrica. Força elétrica é carga vezes campo. Então, menos Q vai sofrer uma força do tipo de sentido contrário ao campo, produto de escalar por vetor. Tá? E carga positiva vai sentir uma força paralela ao campo. Então, por isso que as cargas positivas ficam aqui e as negativas migram para lá. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque nos condutores sólidos, as cargas positivas elas ficam fortemente presas às regiões onde elas estão. E quem se movimenta são as cargas negativas. Então, é como se a carga negativa se concentrasse, corresse mais para cá, entre aspas, né? Corresse mais para a esquerda, se concentrasse toda aqui, e aqui ficasse faltando carga negativa. Portanto, é por isso que a gente tem esse desbalanço. Tá? Certo? Então, a soma dos campos, o campo elétrico respeita as condições de contorno, que é uniforme no infinito, para longe da esfera, né? E, né, para R igual a A, né, você vê, ó, para R igual a A, isso aqui vai ser 3E0 R igual a A e θ. E isso aqui vai ser zero, né? Então, o campo elétrico, olha, na superfície da esfera, ele é sempre normal à superfície, tá? E tem componente tangencial nula na superfície, tá? O que é exigido pelo equilíbrio eletrostático, tá? Tem uma outra condição que a gente pode usar, né? Eu coloquei que o BL é igual a zero, mas isso pode ser entendido como uma forçação de barra. Eu vou aproveitar e vou resolver um outro caso para vocês, tá? Em que a gente vai automaticamente achar o nosso B0, tá? Na verdade, a nossa solução tem mais aqui um B0, tá? Sobre R
tá? Só que esse B0 a gente vai considerá-lo zero, tá? Por conta de onde a gente vai chegar, tá bom? Vezes o P0, tá? Então é B0 dividido por R. Só que no nosso caso o B0 é zero, e por isso que a nossa conta deu certo, tá? Mas, vamos lá. Bom, o que mais que eu falei? Esse campo elétrico, tá? É a soma de um campo de tipo dipolo, que estudamos na aula 3, e de campo uniforme. Outro detalhe, descobrimos a densidade superficial de carga na esfera após descobrir o potencial e o campo, tá? É uma das premissas que utilizamos para problematizar o uso da equação de Laplace na nossa aula, tá? Então, ó, isso aqui, na verdade, tá? Se B0 não fosse zero, a gente teria um termo mais ou menos assim, tá bom? Gente, você está vendo aqui um potencial de uma carga pontual, tá? B0 é zero porque a gente ainda tinha uma terceira condição de contorno que era da carga. Por que eu deixei assim? Porque a gente vai ver agora o que significa isso. Então, eu não quis partir para contas antes que a gente pudesse entender o que a gente estivesse fazendo. Então, eu já fiz a assunção que o B0 era zero, mas eu não expliquei por quê. Vamos para ele agora e vamos ver o que acontece se a esfera estiver descarregada e se ela estiver carregada, tá? Então, tecnicamente, voltemos a discutir a terceira condição de contorno para debater dois casos. Quando a esfera estiver descarregada e quando a esfera estiver carregada. Tá? Então vamos lá, tá? Na superfície, tá? Na superfície, nesse caso mais geral, vamos calcular a densidade de carga na superfície da esfera. Então, ó, isso aqui vai ser 3E0 cosseno θ R, essa componente normal do campo. Opa! Campo elétrico aqui, ó. Ele tem essa parte e tem mais isso, né? Menos esse gradiente aqui vai ser só uma derivada, só vai acrescentar um termo na componente radial do campo. Então aqui nós temos mais, quando a gente derivar vai ficar menos B0 sobre R quadrado, então aqui vai ficar, ó, mais B0 sobre R quadrado.